Saudações a todos, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo, né, do horário que você vai ver esse vídeo. Conforme prometido, vou fazer algumas aulas para o vestibular, para concursos, para aqueles apoiadores, né, que se sentiram interessados nas aulas que eu estou disponibilizando, e para aqueles amigos e parentes mais próximos que deram uma ajuda em momentos difíceis que eu precisei. Vai um pequeno presente meu, uma aula aqui de história para vestibular, para concurso, para você e para os seus filhos. E eu vou falar sobre o movimento militar e a república, né, mais ou menos após 1964. Porém, neste vídeo eu vou centralizar mais precisamente o movimento militar e no seu período de 1964, que começa com a crise política da UDN em 1961. Essa crise política de 1961 fez a UDN voltar à sua política de conspiração, marcadamente golpista, sempre criando inimigos, né, para poder endossar o seu argumento. Chegou ao poder. Chegou-se a uma solução de compromisso com a criação do parlamentarismo. Esse parlamentarismo era apenas uma tentativa de derrubar o governo João Goulart, por ele demonstrar, assim, o governo João Goulart, para quem não sabe, ele foi um governo sim autoritário em muitas questões. Ele tinha ligações com a China, mas não necessariamente ele era um governo comunista que tinha a intenção de implantar um comunismo no Brasil. Ele apenas queria um mercado mais amplo. Mas isso não quer dizer que ele faz um herói, porque ele é herdeiro do movimento getulista, né? E Getúlio Vargas é aquela mistura. Ao mesmo tempo que criou os direitos trabalhistas, conhecido como pai dos pobres em sua época, é marcado também por corrupções e autoritarismo, né? Ele se elegeu democraticamente e depois impôs uma ditadura, a ditadura varguista, né? Então, temos essa ditadura militar, mas também tivemos anteriormente a ditadura varguista. Então, de setembro de 1961 a abril de 1964, o período em que João Goulart esteve no poder, essas crises políticas se agravaram enormemente. Francisco Wolff diz que o governo varguista pode ser dividido em três, agora já estava fazendo errado nos textos aqui, três etapas distintas. A primeira etapa vai de setembro de 1961 até janeiro de 1963. Tem como eixo a liquidação do parlamentarismo, tarefa na qual João Goulart pôs a maior parte de seus esforços procurando recuperar os poderes perdidos na crise de renúncia. Ou seja, porque aquele modelo parlamentarista tinha uma única pretensão: limitar os poderes de João Goulart, e ele tinha como pretensão, obviamente, aumentar o seu poder, né? A segunda transcorre entre janeiro e junho de 1963, quando João Goulart, já estabelecido nos poderes presidenciais, trata de implantar a orientação econômica expressa no plano trienal, que era uma forma de recuperar a economia, pois, diferente do que muitos aí divulgam, o período militar foi marcado por graves crises econômicas. O milagre econômico do governo Médici foi somente propaganda. Usou da seleção na Copa, né, de 70 para promover o seu governo, mas havia crise dos combustíveis, postos de gasolinas eram fechados nos domingos por falta, né, do petróleo e da compra do mercado externo, etc. E a terceira etapa e a última, o governo, embora parcialmente comprometido com a orientação econômica, que eu citei agora há pouco, se
se aproxima cada vez mais das políticas de reformas estruturais na estrutura da organização política, econômica, educacional, etc., que deveria ser o tema do comício que ele faria no dia 31 de março. Com isso vem o retorno do presidencialismo, que é o parlamentarismo que se implantou como solução de compromisso para garantir a posse de João Goulart. Teve um caráter transitório, porque seu objetivo era coibir os poderes do novo presidente, como eu já citei, limitar seus poderes e dar mais poderes aos militares. E ele, em contrapartida, estava tentando fazer a jogada para aumentar os poderes dele, limitando os poderes dos militares que conspiravam contra ele, que era um conspirando contra o outro. Então o plebiscito que votaria sua manutenção estava marcado para 1965, quando então seriam realizadas novas eleições presidenciais. Ademais, os próprios políticos que apoiavam o parlamentarismo não pretendiam tomá-lo como uma solução institucional permanente. Como eles não tinham essa visão de permanência, não foi difícil João Goulart reunir apoio amplo do setor da opinião pública, até mesmo de militares e políticos, para antecipar o plebiscito para abril de 1963. E aí ele vence com a proporção de 5 votos para 1, conseguindo recuperar os poderes que o presidente tem para o poder que a instituição do parlamentarismo reiterada da presidência. Conseguiu novamente recuperar os poderes do presidencialismo, como mais ou menos é hoje, né? O presidente tem um poder maior, o parlamento tem o poder de vetar ou aprovar alguns projetos, mas a criação de determinados projetos, a quantidade de verbas destinadas a estados, municípios, né, das obras federais, fica a cargo do chefe máximo no executivo, que é o presidente. Temos também a emergência das forças populares, que paralelamente João Goulart, pela recuperação dos poderes presidenciais, ele começa a se organizar desde 1962, né, uma frente patriótica civil-militar, que participava militares de alta patente como o general Odílio Denis e o almirante Silvio Reg, políticos entre os quais Carlos Lacerda e outros nomes importantes, como Júlio de Mesquita Filho, proprietário do jornal O Estado de São Paulo. A formação de oposição antipopulista com essa deveu-se não tanto contra a luta do retorno do presidencialismo, mas ao presidencialismo receio que João Goulart se aliasse aos movimentos populares e sindicais que emergiu com grande força, parecendo irrefreáveis. Ou seja, o que o historiador Luiz Kochiba e Denise Pereira, né, desse livro aqui, ó, História do Brasil, que é o que eu estou usando por base para esse vídeo, mas obviamente tem outros. Tem os livros de Boris Fausto, desculpa, História do Brasil, dentre outros historiadores que falam muito bem sobre esse regime. O que Jango estava fazendo era, ao mesmo tempo que estava buscando o apoio dos militares de alta patente para garantir a proteção militar ao seu governo, também estava jogando com os setores mais pobres da sociedade civil, para dessa forma garantir um apoio tanto da popular, da classe baixa, do proletariado, vamos dizer assim, como também dessas patentes altas dos militares como uma forma de proteção contra um possível golpe, sendo que essa proteção não durou muito tempo. Né? O plano trienal, que eu citei anteriormente, de 1963, era que a política de Jango visava, de um lado, a sustentação do poder através do estímulo aos movimentos de massa e, de outro, a implantação de uma política de estabilidade, que é o que eu acabei de falar, né, sobre a junção, essa jogada dos dois lados, apoiar
movimentos sindicais, populares, mas também ter uma estabilidade com os outros setores da sociedade, com os militares, governos, empresários, para ter uma estabilidade econômica, né, e civil. Com isso vem depois uma crise institucional, onde o populismo encontrava-se envolto numa grande crise, pois compunha de regime varguistas, né? Tinha elementos varguistas nesse meio e muita gente estava olhando com desconfiança para essa identificação com o varguismo que João Goulart herdou. Seu autoritarismo veio deixando de existir com o tempo, pelo menos na forma como se era mais conhecido, em virtude das forças populares. Com o crescimento da força popular, das autoridades civis crescendo, os sindicatos, então ele dá uma diminuída na pressão popular em cima desses grupos. E o populismo, que foi caracterizado pelo débil compromisso entre as forças contrárias da sociedade, estava ameaçado por essa política antiflacionária. Por exemplo, descontou a todos, desde os empresários que se colocavam contra a restrição do crédito, a diminuição do crédito financeiro para depois que o Estado pudesse pagar esse crédito. Mas o Estado manteria por um tempo esse crédito para si e só haveria de repor aos empresários depois. E o mesmo acontece a retirada de parte dos salários, seja de aposentadoria ou do salário de trabalho do povo, da população civil, para tentar, com isso, fazer o pagamento da dívida externa. Sendo que havia outros meios de conquistar dinheiro para fazer esse pagamento. E ele retirou justamente tanto da parte alta da pirâmide social e econômica como da parte baixa. Ou seja, ele comprou briga com os dois lados. Isso acabou enfraquecendo mais o seu poder. Então, com isso, João Goulart é deposto do poder. A drástica reação militar não tardou, com isso, e no dia seguinte do discurso de 31 de março de 1964, desencadeou-se o movimento militar que depois João Goulart no poder. E vem com isso a República Militar, que vem de 1964 a 1985, também conhecida como a ditadura militar ou ditadura civil-militar de 1964 a 1985. Líderes civis como Amaral Peixoto e Ulisses Guimarães do PSD, Partido Social Democrático, e Pedro Aleixo, Bilac Pinto e Audálio Lúcio Cardoso da UDN, União Democrática Nacional, esforçavam-se para dar, no sentido de dar ao Congresso a direção política da situação em que o país se encontrava. Esses líderes contavam também a edição de um ato institucional que daria ao Congresso o direito de eleger o novo presidente. Ou seja, essas eleições não seriam feitas como é feitas hoje. Nós vamos às urnas e votamos. Uma junção do partido da situação e do partido da oposição, onde só eles escolhiam, no caso a Arena, que era o partido militar posteriormente, quem acabava vencendo todas as eleições praticamente. E esses esforços civis também de tentar dar uma tentativa de voto à população acabou mostrando que foi inexpressivo. Então, com isso, vai havendo revoltas em Recife, vai havendo revoltas em Minas Gerais, em São Paulo, Rio de Janeiro,
Porém, essas revoltas foram contidas pelos militares e o Congresso mostrou, o Congresso Militar, seu poder censurando a imprensa, colocando assim sua imposição e assim como aparece no livro e no filme de George Orwell, 1984, né, a censura na imprensa, selecionando todos os jornais da época, inclusive os mais antigos daqui de Pernambuco, Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, selecionando o que eles podiam colocar e não colocar. Até o Globo foi censurado algumas vezes, em algumas novelas, alguns programas dela foi censurado também, não tendo permissão de transmissão pública. Embora como a Globo no período, depois ela veio pedir desculpas, né, já no período de democratização, ou redemocratização, melhor dizendo, mas por ela ter uma aliança mais forte com o governo militar, que outros setores da imprensa não tinham, a censura nela era bem menor, mas também não quer dizer que não tenha existido. Então, a Constituição de 1967, além das prerrogativas autoritárias conferidas ao Executivo pelo AI-2, tem um ato institucional 1, ato institucional 2 e tem o AI-5, ato institucional 5, que foi talvez o pior ato institucional, o mais severo da ditadura militar. Mas o AI-2, com prerrogativas autoritárias, a nova Constituição inclui também a lei da imprensa, que é isso que eu acabei de falar agora, em fevereiro de 1967. A Lei de Segurança Nacional. Essas leis garantiam ao novo presidente poderes praticamente limitados, o que levou a oposição a denunciar a institucionalização da ditadura. A oposição que na época era o MDB, né? Que depois passou a ser PMDB, agora mudaram o nome MDB, que era o único partido que tinha, pois os outros partidos, alguns partidos comunistas como o PCB, PCdoB e outros partidos que não tinham nenhuma ligação com o comunismo, mas também não tinham ligação com o regime militar, foram perseguidos. E essa Constituição de 1967, através do AI-2, era com o objetivo maior de fiscalizar a imprensa. E o AI-5 ele acaba atingindo antigos líderes políticos de grande expressão que se uniram-se à Frente Ampla, órgão de oposição extraparlamentar, como Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart foram seus chefes mais destacados, o que fizeram oposição, né, ao AI-5. Nesse ambiente de extrema exaltação, ocorreu o caso Márcio, que funcionou como gota d'água para que o governo tomasse medidas enérgicas no sentido de salientar toda a oposição. O fato passou-se no seguinte modo: o deputado federal Márcio Moreira Alves, do MDB, fez um discurso na Câmara pedindo ao povo que não comparecesse às festividades do Dia da Independência, em sinal de protesto ao regime militar. Os militares, sentindo-se ofendidos, pressionaram o governo para processar o deputado, mas o direito de fazê-lo foi negado pelo Congresso em 12 de dezembro de 1968, porque como a ditadura também tinha seus limites, né? Mas ele foi bastante perseguido por fazer essa crítica. E aqui eu faço uma observação e uma crítica não pejorativa, mas construtiva ao historiador Marco Antônio Vieira. Eu gosto muito das análises dele, mas quando ele vai fazer uma releitura nesse período da ditadura e falar sobre que a ditadura mesmo só veio a partir do AI-5, eu devo discordar, né? Porque como consta aqui nos jornais e nesse livro de Luiz Kochiba e Mendes Pereira, não sei se dá aqui, o ato institucional número 2 o que? Censurava a imprensa, igual mostra no livro, nos filmes
de 1984, George Orwell. Então ela já vem desde o começo de 64. E antes de 64 já tinha os preparativos para o golpe, tanto é que acabou dando certo. Mas enfim, com isso vem a junta militar e seus colaboradores mais íntimos de Costa e Silva declararam inúmeras vezes que o presidente se mostrou contrariado por ter colocado o AI-5. Mas isso é uma coisa que ninguém tem provas, pode ser só conversa mesmo para tentar diminuir o caso em cima do presidente, né, da época. E com isso, a junta militar estava a fim de preparar a transição, realizou uma reforma constitucional incorporando o texto da Constituição, o AI-5 e os demais atos no artigo 182. Outras medidas drásticas foram adotadas, como o fim das imunidades parlamentares e a instituição da prisão perpétua e da pena de morte. E depois disso vemos Médici assumir o poder exatamente no momento em que as manifestações públicas da oposição estudantil haviam sido contidas pela repressão policial e os políticos do MDB silenciados pelo AI-5. Em suma, a oposição ao regime militar não era mais permitida em nenhum grau, quer radical, quer moderada. Ou seja, a partir do AI-5, que foi o ato mais severo desse período, o governo Médici conseguiu, né, reprimir qualquer revolta dos estudantes, incluindo o que formaria a União Nacional dos Estudantes, dentre outros movimentos contrários. Por isso aquela música da seleção, por isso que aquela entrevista ridícula da Regina Duarte na CNN, quando foi perguntar sobre a questão dos mortos da Covid-19, que não tinha nada a ver com essa época que nós estamos falando aqui, ela veio com a música que se cantava na Copa, na seleção brasileira, que era uma música que utilizava sempre como uma forma até de esconder os delitos dos militares na época do governo, e causou uma comoção pública, assim, uma estranheza, mostrou ela como uma pessoa fria, né? Acabou sujando, piorando as coisas para ela. Então é isso. Somente a partir de 1984, aliás, a partir de 1985, com a queda do regime, posteriormente, em 1988, a eleição de Tancredo Neves, onde ele falece e assume o seu vice, né, José Sarney, e daí em diante começa o período das diretas já, né, onde aí sim nós temos o direito de escolher livremente os vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidentes e etc. Então, obrigado a todos, espero que o vídeo seja útil e até a próxima.